com muito prazer, aliás. Bom, gente, então vamos falar do nosso mês, né? Já que essa é a primeira live do mês. Hoje eu vou fazer a análise do filme A Odisseia, de Francis Ford Coppola, né? O nome, então, da nossa live é Análise do filme A Odisseia e a nossa jornada interior, tá? Essa análise, quando eu fiz alguns anos atrás, eu fiz junto com o psicólogo Gelson Porto, é um psicólogo gaúcho, ele é junguiano também, né? E ele vai estar aqui conosco na terceira semana de março. Então, nessa semana de março, ele também tem compromisso até às 9, nós vamos fazer às 9 horas, em vez de fazer às 8 nesse dia, no dia 18 de março, a nossa live com o Gelson vai ser às 21 horas. E vai ser de que forma seus sonhos podem ajudar a direcionar a sua vida, né? Também uma análise junguiana com o Gelson. Não percam, é excepcional a análise que ele pode fazer com vocês. No dia 11 de março, que seria então com Cardoso, na próxima quinta-feira, vai haver uma mudança excepcional e essa live vai ocorrer na terça-feira às 20 horas. Mas ela vai ficar gravada, então quem não puder assistir na terça às 20 horas, vai poder estar assistindo durante a semana, que ela vai ficar no IGVT, como eu deixo todas as demais, ok? No dia 25 de março, que é a nossa última semana de março, nós vamos estar aqui com a psicopedagoga e musicoterapeuta Saadia Bellini, que faz um trabalho belíssimo no Rio Grande do Sul com musicoterapia. Ela trabalha com um grupo do CEMET, tem um grupo de idosos, onde ela realmente faz coral, é um trabalho muito bonito, né? E ela vai falar como a musicoterapia pode facilitar a sua autoestima. Então são esses as nossas lives do mês. Beleza, gente? Então vamos começar a de hoje, né? Então, na análise do filme Odisseia, eu vou fazer uma análise junguiana dessa questão. Carl Gustav Jung, então, um analista, né, que seguiu Freud até um determinado momento, até que de repente eles romperam, e a Jung foi além do inconsciente pessoal e chegou no inconsciente coletivo. Então, as análises que ele faz, normalmente de sonhos, da vida da pessoa, enfim, mas dos sonhos, e também pode ser feito de filmes, enfim, se reportam da seguinte maneira. Eu, se sou a sonhadora, uma sonhadora mulher, né? Eu tenho uma figura arquetípica, uma figura, vamos dizer assim, de análise minha, que seria o meu ânimos, tá? Então, as figuras masculinas que aparecem no meu sonho são consideradas o meu ânimos. No caso aqui vai ser no nosso filme. Se eu fosse um homem, as figuras arquetípicas que aparecessem no sonho desse homem, do sexo oposto a ele, no caso as mulheres, seriam a sua ânima, tá? Então são figuras arquetípicas que nos protegem e que nos ajudam, né? No caso do homem, ele fica mais intuitivo, né? Ele fica mais sensível, tendo uma ânima, né, mais perspicaz, uma ânima, vamos dizer assim, evoluída. No caso da mulher, ela fica com maior iniciativa também a intuição aflora mais, ela fica com mais determinação na ação, enfim, desse ânimo que pode ajudá-la. Isso sendo que essas figuras arquetípicas sejam figuras positivas, tá? Figuras construtivas, porque o ânimo também ou a ânima podem estar num campo ainda mais primitivo, tá? As figuras no sonho que são do mesmo sexo, vamos dizer assim, do sonhador, são o que a gente chama de sombra, né? Sombras seriam aquelas coisas em nós que nós gostaríamos de nos melhorarmos, né? Gostaríamos, os nossos defeitos, como a gente diz, né? Se eu sou muito ciumenta, por exemplo, eu enxergo que os outros são muito ciumentos. Se eu sou muito agressiva, são os outros que são muito agressivos e não eu, tá? E quando há o casamento dessas figuras, a gente pode chamar de, vamos dizer assim, de penetração do nosso self, de afloramento do nosso self ou ser interior, que nos sonhos geralmente são representados pelos velhos ou pelas crianças. Aí vocês vão me perguntar, mas e as figuras que são homossexuais, por exemplo, né? Que no aspecto de gênero, a mulher se vê como se fosse homem e o homem se vê como se fosse uma mulher. Aí Jung não fez essa previsão naquela época porque não estava tão aflorada essa discussão como está na contemporaneidade. Mas aí a gente vê invertido isso que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma mulher, mas me vejo homem, então eu teria uma ânima, né? Uma figura feminina como o meu suporte de inspiração. E se eu sou um homem, mas me vejo como uma mulher, eu teria um ânimos, então, oposto. Só nesse sentido que muda.
E na figura de sombra, se eu sou uma mulher e me vejo como um homem, então a minha figura igual seria um homem. E se eu sou um homem e me vejo como mulher, a minha figura de sombra seria uma mulher. Beleza? As figuras femininas. É isso. Self se mantém, crianças e velhos, como representantes do self da gente, tá? Bom, então vamos lá. Então vamos analisar nesse sentido a figura arquetípica que está sendo analisada é Ulisses ou Odisseu, e todos os demais personagens que compõem o filme vão ser aspectos da sua psique, como eu acabei de explicar para vocês. Depois que eu fizer a análise do Ulisses em relação a ele, eu vou fazer também análise para os processos grupais, que você sabe que o que eu trabalho direto, enfim, são com os grupos. Então o filme Odisseia nos permite realizar várias análises psicológicas. Então quando eu vi, eu não resisti à tentação de fazer algumas considerações à luz da teoria junguiana. Olha, eu não pretendo esgotar o tema, nem poderia, devido à riqueza de detalhes e enfoques que a obra contém. Algumas cenas conhecidas e alguns detalhes foram retratados no filme, outros aspectos ficaram de fora, como o famoso episódio do Canto das Sereias. Então, assim, essa paixão pela análise, né, eu e o Gelson, que vai estar aqui na terceira semana, dividimos e a gente não resistiu e resolveu fazer essa análise junguiana do filme, que na realidade, eu vou apresentar aqui para vocês. A análise realizada aqui enfoca o processo de individuação. O que é um processo de individuação? Tá? Não é um processo de egoísmo, não. O processo de individuação é um processo de desenvolvimento da nossa psique individual. Tá? Ou seja, é a realização plena do nosso potencial humano. Todos nós estamos num processo de individuação. As coisas que nos acontecem, elas são provocadas por nós de forma consciente ou inconscientemente. Aí tu vai dizer assim, não, Débora, não é verdade, eu não programei isso de forma inconsciente, que história é essa? Na realidade, a gente não se dá conta de muitas coisas que a gente faz, mas a vida se encarrega de criar situações para que a gente possa aprender e nos desenvolver, tá? Então, nós vamos analisar o processo de individuação pessoal, descrito por Jung, além de deixar transparecer o poder de influência e mudança de uma psique que se propõe a individuação, como é o caso de Ulisses ou Odisseu, né? Que é protagonista do filme, que na realidade eu estou analisando a Odisseia de Homero, né? No filme de Francis Ford Coppola. A transposição desse desenvolvimento pessoal para os processos grupais, que eu vou analisar processos grupais também tendentes à individuação, verifica-se nos diversos momentos do grupo, como poderemos observar no desenrolar do presente texto. Quando consideramos o filme à luz da teoria junguiana, remetemos cada um dos simbolismos a aspectos inconscientes de nossa psique, ao serem explicitados no decorrer da história, ajudam a explicar nossos próprios conteúdos, reintegrando-os de forma mais elaborada. Quer dizer, quando eu falo esse filme, essa história... Oi, Lidiane, tá aí de novo, meu amor, que bom. Eu tô regravando porque aquele eu realmente, na hora que eu fui salvar, o meu dedinho escorregou e eu perdi. Então, tô fazendo nova gravação. Que bom que tu tá aí de novo para me prestigiar, né? Então, olha lá. Então, esses conteúdos, né? Eu fazendo essa análise e remetendo, lembrando coisas que nós todos acontecem na nossa psique, é como se nós estivéssemos nos reinventando também nessa análise, tá? Então, apresentamos no presente texto dois vetores importantes em relação a esses conteúdos, tá? No primeiro, de caráter mais simbólicos, nós percorremos os vários símbolos do filme para compreender alguns aspectos do processo de individuação vividos por Ulisses, e que todos nós passamos como forma inerente de nos tornarmos um ser cada vez mais integrado. No segundo, nós vamos analisar o padrão arquetípico. O que é o padrão arquetípico? São as matrizes arcaicas ou possibilidades herdadas para representar imagens similares. São formas instintivas de imaginar, tá? Que Ulisses representa através das qualidades que regem seu funcionamento e, consequentemente, do Deus que está por trás desse funcionamento. Então, essa sincronia com a natureza, que a gente fala de um modo geral, a gente vai dizer, para Ulisses, vai estar representado na figura de Deus. Esse filme é muito simbólico, tá? Então, ele é passível da gente fazer várias interpretações, várias elucubrações em função dos grandes simbolismos que estão por trás. A partir, então, desses dois vetores que eu acabei de falar,
nós podemos lançar um pouco de luz sobre o papel de Ulisses no entendimento dos processos grupais. Assim, se nós focarmos o herói da história, Ulisses ou Odisseu, como sendo o aspecto consciente dessa psique, e os demais personagens como partes de Ulisses, como eu acabei de explicar para vocês, né, no aspecto de entendimento de Jung, nós vemos que através da jornada dos diversos personagens mitológicos que se colocam em ação, o herói realiza o enfrentamento de vários aspectos de sua psique no caminho da individuação. O mito-filme é muito sugestivo e tem como caráter iniciático e completamente alquímico, ou seja, ele propicia com que nós nos transformemos ao não só assistir o filme, mas analisar ele também. Então a análise também é passível de produzir na gente uma alquimia, uma transformação. Primeiramente, eu gostaria de aprontar as relações de Ulisses, ou Odisseu, com os deuses ao qual ele está vinculado. O herói é protegido por Atena, a protetora dos heróis, filha de Deus. Ela nasceu da cabeça de Zeus, no caso. Então ela é uma mulher muito intelectual, ela é uma mulher muito refinada em termos intelectuais, tá? Deusa da civilização, da cultura. E por Hermes, o deus mensageiro, das passagens, companheiro dos homens, reconhecido por sua inteligência, astúcia e capacidade de argumentação. Assim, se os conselhos de Atena, aspecto do feminino de Ulisses, seria a ânima de Ulisses, né? Como afirmamos, sua ânima ajuda ao discernimento e à compreensão, sua filiação aponta para a natureza e as inclinações desse discernimento, a forma que ele toma no mundo. Ulisses é filho, segundo diferentes versões, de Anticleia e Laerte, ou de Anticleia e Sísifo. Por parte de mãe, tem como avô Autólico, filho de Hermes. Filho de Sísifo, o mais astuto e atrevido dos mortais, neto de Autólico, o maior e mais sabido dos ladrões, e ainda bisneto de Hermes, o deus dos ardis e trapaças. Ulisses é, ao lado da inteligência exuberante, da coragem e da determinação, um herói cheio de malícia, de habilidade e capacidades estratégicas. Olhem a origem dele, né? Então, durante vários momentos de sua trajetória, interveio com bom senso, argúcia, destemor, inteligência, prática e criatividade, como na descoberta do disfarce de Aquiles, na correta interpretação do oráculo relativo a Télifo e no estratagema do cavalo de madeira como forma de penetrar no território inimigo e vencer a guerra de Troia. Vocês lembram que ele venceu a guerra com aquele cavalo enorme, né, onde ele colocou todos os marujos dele para lutar, e ele também, enfim. Além de demonstrar coragem, sagacidade, prudência e habilidade oratória, Atena o chama, no texto de Homero, de industrioso e fértil em recursos. A partir do nascimento de seu filho Telêmaco, Ulisses, rei de Ítaca, vê-se na tarefa de ir à guerra de Troia, liderando um grupo de marujos de seu próprio reino. A deusa Atena se faz visível a Ulisses, porque as deusas podem ficar visíveis ou invisíveis, né, no início da viagem, e fala da importância da participação deste no drama da guerra, né, de Troia. Ulisses deixa para trás seu reino, seu filho recém-nascido, sua mulher Penélope e sua mãe Anticleia. Faz Penélope jurar, a sua mulher, né, que se ele não retornar em alguns anos, ela se casará e dará o trono a seu escolhido. A guerra de Troia, que é um símbolo do combate entre a luz e as trevas dentro do inconsciente do próprio Ulisses, é vencida habilmente pelos gregos através da artimanha de presentear os troianos com o cavalo de Troia. Cavalo é um simbolismo complexo no mundo junguiano, que está associado às trevas do mundo quitoniano. Esse cavalo arquetípico é portador de morte e de vida a um só tempo. Era consagrado a Marte. Marte, vocês sabem que é o deus da guerra, né? E por isso vê-lo era presságio de guerra. Era consagrado... expressa também o lado mágico do homem, a mãe em nós, a intuição inconsciente. Intuição que ilumina Ulisses em sua estratégia de guerra e o leva a pressagiar morte aos troianos e vida aos gregos. Por outro lado, seu simbolismo mágico e intuitivo
faz aos troianos um aviso, né? Ele traz esse aviso aos troianos. Através de um adivinho. Oi, seja bem-vindo. Nossa, que beleza. Tô fazendo a live novamente, tô tendo gente para me acompanhar nessa live. Tô adorando, tá? Então, nesse simbolismo mágico, através de um adivinho lá, Conte, que profetiza o objetivo dos gregos ao presenteá-lo. Então, esse mágico vem ajudar os troianos. Só que, vê bem, quem é que vai ser ajudado nesse momento? Os gregos, com o herói Ulisses na linha de frente, são beneficiados pelos deuses e por Poseidon, que é o deus do mar. Então, vê bem, quem está chegando agora, eu estou analisando a Odisseia, né, de Francis Ford Coppola, fazendo uma análise junguiana desse filme, tá? Então, como o Poseidon está, vamos dizer assim, ajudando Ulisses, ele engole o adivinho que veio ajudar os troianos através de uma serpente do mar, tá? Então, aí os gregos são beneficiados nessa trama, vamos dizer assim, tá? Por que será que Ulisses goza do apoio dos deuses? Poderíamos também nos perguntar quando que nós perdemos o apoio dos deuses. É com certeza quando não estamos de posse do nosso equilíbrio e em dissintonia com o nosso inconsciente. Onde no nosso inconsciente estariam nos influenciando os deuses ou a própria natureza, tá? Dependendo do nome que a gente queira dar. Ulisses está em pleno casamento com Atena, que é a sua ânima, né? A sua figura mitológica. Deusa mitológica e simbolicamente sua ânima. Ânima que é positiva e poderosa. Por que então ele não estaria sendo protegido? Seu filho acabara de nascer, né? Que filho é um presente dos deuses, né? Simbolicamente, as crianças significam o próprio self, como eu falei no início. As crianças simbolizam o self e os velhos também, nos sonhos, e aí mitologias, filmes, enfim. Ele gozava, portanto, de todo o apoio das leis da natureza. Por que os troianos não ouvem o seu adivinho e dão atenção ao mensageiro de Ulisses? De sintonia com seu inconsciente? E por isso facilidade em se deixar tomar pelo orgulho de ter ganhado a guerra, ingenuidade na aceitação de um presente inimigo, né? Porque os troianos tinham ganhado outra guerra. Troia é cercada por uma muralha que tradicionalmente é a cinta protetora que encerra o mundo e evita que nele penetrem influências nefastas de origem inferior. O muro também é comunicação cortada, com sua dupla incidência psicológica. Oi, Flavinha, seja bem-vinda. Que coisa boa, eu estou repetindo a live, estou com 3 pessoas me assistindo ao vivo. Isso é um privilégio, gente. O muro também é comunicação cortada, com sua dupla incidência psicológica, segurança, defesa, mas sufocação e prisão. O muro se aproxima aqui do simbolismo do elemento feminino e passivo da matriz. Troia está mais identificada para quem está chegando agora, então, né, a Flavinha, e o produto SP do oficial. Eu estou fazendo análise do filme Odisseia, de Francis Ford Coppola, uma análise junguiana, inicialmente da psique do próprio Ulisses, e depois eu vou fazer dos processos grupais, ok? Troia está identificada, então, com a proteção, repressão e sufocação dos femininos, e ela está mais identificada com isso, do que com a intuição e outras funções superiores desse elemento. Todos nós temos 2 funções, tá? A gente pode estar vinculado à função superiora, que é intuitiva, que é protetora, enfim, ou com a função inferior. E na realidade, Troia está mais identificada, então, com essa função inferior, né, de sufocamento e não de proteção. Suas estratégias são, portanto, primárias, e quando baixam suas defesas, que seriam as suas muralhas, tanto que os soldados estão fora das muralhas quando encontram o cavalo, não dispõe de apoio psíquico inconsciente para apoiá-lo. Está à mercê de funções inferiores, como orgulho, cegueira, ingenuidade, é presa fácil para Ulisses. Vamos pensar nós também, né? Quando a gente está muito travado por alguma razão na vida e a gente fica, às vezes, se vangloriando orgulhosamente dos nossos poderes e desprezamos o benefício que a gente recebe da natureza e de outras pessoas, enfim, a gente também acaba levando uma rasteira da vida, tá? O cavalo, presenteado pelos gregos, cumpre seu papel simbólico de morte aos troianos e vida e vitória aos gregos. Ulisses, ao vencer Troia, demonstra coragem e astúcia, mas se mostra presa de seu próprio orgulho e, num ato de onipotência, desafia os deuses, dizendo que tudo fez sozinho e que deles não necessita.
Poseidon, deus do mar, fica muito irado e diz que Ulisses não retornará à sua casa, seria o castigo de Poseidon, né? Os navios que retornaram à Grécia foram cercados no mar por uma bruma, né? Que é o representante aqui da indefinição, período transitório entre dois estados. E Ulisses facilmente se perde deles, iniciando sua fatídica jornada de busca do caminho de seu lar. Como pode Ulisses desfrutar do amor de seu lar se crê que tudo está sob o controle de seu ego? Porque olha só, quando ele onipotentemente acha que ele venceu sozinho a guerra, sem apoio nenhum de deuses nem de ninguém, ele está com o ego dele muito inflado. Então, aí ele perdeu o apoio dos deuses. Se nega o apoio dos deuses inconscientemente, negando uma parte de si mesmo, porque o apoio dos deuses faz parte também do nosso self. Ele é importante na nossa caminhada. Então, sem esse pedaço, é como se eu tivesse capenga, que é o caso de Ulisses. Ele precisa aprender a se entregar, a sacrificar o orgulho pessoal em nome de algo maior, para alcançar instâncias superiores do próprio ser. É isso que Poseidon se propõe a ensinar-lhe, o deus do mar. Ulisses enfrentará o gigante Polifemo, aquele gigante que só tem um olho, né? Aprendendo a lidar com os instintos corpóreos e a domar a brutalidade e a banalidade. Olhem só como esse filme, essa história mitológica nos dá a grande oportunidade de entender como é que nós enfrentamos também as coisas da nossa vida, né? A nossa brutalidade, banalidade, né? Aquelas coisas que não estão legais e elas vêm de uma forma simbólica. Recebe de Eolo, deus do vento, um odre, né? Contendo cursos dos ululantes ventos e navega em direção à sua casa. Mas seus homens, lembre que o aspecto que é do mesmo sexo, né? Os homens representam sempre a sombra, ou nesse caso, então, os aspectos inferiores do inconsciente de Ulisses, né? Enquanto ele dormia, não respeitam os mandamentos de Eolo, deus do vento, e abrem o saco, violando seu conteúdo e desrespeitando a vontade dos deuses. Aqui temos o ensaio do grande aprendizado de entrega, mas ele não foi de todo aprendido pela consciência. Então Ulisses está dormindo, começa o processo de entrega, mas ele ainda não está se entregando como ele precisa para ter um aprendizado completo. Eu não sei se vocês lembram daquela frase, né? Tudo aquilo que a gente não aprendeu ainda se repete na nossa vida até que a gente aprenda. Então muitas vezes a gente diz, poxa, de novo isso acontecendo na minha vida, de novo esse problema acontecendo, é porque a gente ainda não aprendeu a lição, né? O para quê do que aquilo está acontecendo. Então vamos lá. Foi violado então esse processo de aprendido em seu momento final. E por quem que ele é violado? Pelos marujos, no momento em que eles abrem o saco. Eles tinham que ter respeitado o aspecto sacro da vida, de achar que se o deus Eolo disse para não abrir, eles tinham que ter respeitado isso. Então a gente também tem que olhar a nossa vida como se ela fosse sagrada para nós mesmos, porque é a nossa caminhada, nós somos sagrados. Esse sagrado é uma forma da gente olhar para a gente com amor, com respeito, porque aí nós vamos propagar esse sagrado para o mundo e isso vai retornar para nós, tá? Eolo prende então no saco, então Ulisses se perde novamente a partir daí. Eolo prende no saco os ventos do leste, que são mais rebeldes, e libera os do oeste, que levam Ulisses em direção à sua casa. O leste simboliza o caminho da ação, o caminho do karma, em que o homem é livre para escolher. O oeste corresponde às forças do inconsciente, de onde o homem recebe o apoio dos deuses ou de suas forças inconscientes. Ulisses acaba de se rendendo aos deuses, mas de forma inconsciente, sem entendimento. Então, nesse momento, sim, porque ele se rendeu dormindo, né? A necessidade de integrar esse aprendizado na psique em seu aspecto consciente, por isso a sua jornada continua. Quer dizer, gente, muitas vezes as coisas estão se repetindo, às vezes a gente faz alguma coisa certa por acaso, mas na realidade a gente tem que fazer a coisa certa com consciência, para que a gente aprenda essa lição e não precise repetir ela de novo, tá? O encontro com Eolo, deus dos ventos, é um dos pontos fortes do filme. Ajudado por este que aprisiona os ventos, apenas deixando que o suave e doce Zéfiro conduzisse sua barca, Ulisses, tomado de surpresa quanto à ajuda de Eolo, recebe como resposta que ele é o primeiro mortal a usar sua mente e entender que sempre há algo para aprender. Ulisses entra no universo do espírito. O vento é símbolo das coisas não materiais, ou seja, do pensamento e das ideias. Começa a aprender a direcionar sua meta
de forma clara, suave, mas determinante, sem deixar que ideias intempestivas atrapalhem seus planos, porque ele é, de uma certa forma, vamos dizer assim, impulsivo, né? Então, quando a gente é muito impulsivo e intempestivo, às vezes a gente toma decisões, como a onipotência que ele teve, que acaba trazendo consequências para a nossa vida. Então, a gente tem que saber usar também as nossas sombras a nosso favor. Isso é um aprendizado, né? Se eu sou impulsivo, talvez eu magoe as pessoas facilmente, diga as coisas impensadas, mas se eu sou impulsivo, eu também sou rápido. Então, eu posso usar essa rapidez para rapidamente me desculpar ou para rapidamente retomar os caminhos da minha vida, que é o que Ulisses vai ter que fazer até ele aprender. Traído pela curiosidade ambiciosa, ainda tem que se confrontar com Circe, uma mulher muito bonita, a feiticeira, com quem aprende a alquimia, a transformação, né, de transformar seus instintos inferiores e não se entregar a eles, o que será muito útil para reaver seu reino. Terá a oportunidade de ensinar tal façanha a seu filho. Então, para quê, né? Para que essa feiticeira apareceu para ele? Dormir com Circe, depois com Calypso, que é uma mulher linda, né? Tem uma dupla via. É entregar a elementos afetivos e inconscientes, os quais precisa integrar nele mesmo, e condição de fertilizar com seu poder masculino esses reinos novos e intocados. Todo o processo de transformação exige ato corajoso de penetrar novas possibilidades, fazendo produzir, crescer e gerar frutos. Ulisses é convocado a usar o seu poder fálico de homem, de macho, né, e demonstrar toda a sua assertividade, sua capacidade de ser assertivo, de fazer as coisas certas na hora certa. Bom, quando ele vai subir com a feiticeira Circe, ele recebe de Mercúrio, de Hermes, né? Ele recebe um veneno, tá? Porque ele tem que neutralizar algumas coisas lá. Então, a imagem da subida nos rochedos lembra o esforço a ser feito. A erva venenosa oferecida por Hermes demonstra a máxima alquimia, a máxima transformação. O remédio certo em mãos erradas pode se tornar veneno. E o veneno nas mãos de um homem certo pode se tornar remédio. Aqui nos defrontamos com a capacidade de contradizer as certezas do ego. Porque o ego, nosso ego, acha que controla tudo e não controla, porque ele é menor do que a vida, do que a capacidade da natureza. E quando a gente se entrega a essa natureza e a gente flui com ela, que aqui está sendo exemplificada pelos deuses, tudo fica mais fácil para nós. E a gente cresce, a gente se desenvolve enquanto indivíduo, tá? Então, desce ao outro episódio, né? Ele desce ao reino dos mortos com carneiro para sacrifício aos deuses. Encontra o adivinho Tiresias, que lhe prevê uma série de infelizes acontecimentos, com um longo e penoso caminho de volta. Encontrar-se com Tiresias, então, esse adivinho, representa um confronto com aquilo que ele realmente é. Revela-se para ele que a trajetória no mar é sua própria vida, e que para chegar até o fim deve seguir Órion, a estrela mais brilhante. Existe uma força transpessoal e um aspecto teleológico em nossas vidas. Não só um porquê, mas também um para quê. Olha só que interessante. Freud, né, se preocupou muito com o porquê das coisas, importante do passado, das pessoas, enfim. Jung vai se preocupar com o para quê. Para que acontece alguma coisa para nós? Que eu estava começando aqui dizendo, para que eu estou fazendo essa live novamente? Ah, me enganei lá, caiu meu dedinho. Mas quem sabe as leis da natureza queriam que eu corrigisse, né? Já que o nosso palestrante da semana que vem não vai poder vir na quinta, vai ter que vir na terça, e eu tinha divulgado que ele viria na quinta. Sabe lá se as leis da natureza não estão me ajudando também. E ainda pude contar com a presença de 4 pessoas no início da live aí para me ajudar nessa regravação, né? Então, o Jung se preocupa muito com o para quê. Depois de ofender Poseidon, deus do mar, Ulisses fica preso na circularidade de sua sombra onipotente, inflada, os seus defeitos, né? Teve que encontrar a si mesmo, superando vários aspectos seus, representados pelo desafio da viagem de retorno. O momento simboliza novamente o ensino hermético fechado. O que parece uma conquista, no caso da Guerra de Troia, aponta um colapso do ego. Muitas vezes parece que a gente venceu, que nós estamos com a bola cheia, daqui a pouco a gente infla tanto o nosso ego, né? Esquece das ajudas que a gente recebeu e a vida nos dá uma rasteira, né? Pra gente aprender, né? E um jogo de tensão de opostos, vitória momentânea e perda do referencial de si mesmo. Hermes nos ensina, por meio de Ulisses,
que nem todo ganho é uma vitória e nem toda perda é uma derrota, porque às vezes na perda está uma grande aprendizagem, né? Alerta também para os perigos do poder do ego, toda vez que se identifica com o mesmo, acaba numa inflação. A justa medida, o metro, né, foi ultrapassada, o metro, ou seja, o limite de estar com os pés no chão, reconhecendo a sua capacidade, o seu limite também, as suas possibilidades. Essa é a maior ofensa que um mortal pode fazer aos deuses, pois age como se fosse um deles e, consequentemente, tem que ser castigado por isso. À medida que avança, não desistindo, tendo o amor de Penélope como estímulo à sua esposa, né, Ulisses vai se superando e sendo ajudado por forças divinas. Em outro momento, nós vamos encontrá-lo só, sem navio, sem marujos e entregue a Poseidon, deus do mar. Em seu diálogo com Poseidon, entende finalmente sua mensagem e submete-se à vontade dos deuses, inconscientemente, descobrindo a nova força que obtém por estar em sintonia com eles. Lembrem vocês das nossas experiências, né? Às vezes a gente briga por alguma coisa, luta, e lá pela frente a gente diz assim, sabe o que mais? Desistir, vou me entregar e seja o que Deus quiser. E aí a gente consegue, às vezes, aquilo que a gente quer. Porque provavelmente o que estava faltando era a gente se entregar mesmo e acreditar na vida e deixar rolar, que aí a gente também recebe apoio. Ulisses está no mar sozinho em um momento de máxima tensão, vivendo seu conflito maior. É exigida a derrota do ego. Mais uma vez temos uma questão alquímica, uma questão de transformação aqui, né? A do Deu concedente, do terceiro. A derrota do ego possibilita o surgimento de um renascimento simbólico e posterior sorte e abundância quando chega ao reino de Faesses. Então o caminho de volta é facilitado, bem aquilo que eu estava explicando para vocês que acontece com a gente. O elemento masculino do reino Ulisses está fora, né? Ele está viajando há muitos anos, mergulhado no inconsciente, viajando. E o elemento feminino, que no caso seria sua esposa Penélope, está entregue à própria sorte. Sua mulher mal pode conter a fúria dos pretendentes e é saqueada e usurpada. O filho de Ulisses, à procura do pai, que é tido como morto, se encontra viajando também. Este reino está sem centro, sem eixo, sem direção. Ulisses enfrenta-se com seu filho, que não o reconhece ao chegar à ilha de Ítaca. Uma dúvida permanece no espírito de Ulisses e o deixa inseguro para retomar o seu reino. Penélope, sua esposa, lhe seria fiel. Atena vai socorrer-lhe novamente e o envelhece, dando-lhe a oportunidade da descoberta e o exercício da paciência e humildade. Ulisses orienta o filho e lhe ensina como lidar com a raiva, segurando essa raiva no primeiro momento para libertá-la e utilizá-la na hora oportuna. Que Deus nos dê a sabedoria de saber aquilo que a gente pode mudar, aquilo que a gente não pode mudar e fazer as coisas na hora certa, né? Tem uma frase que diz isso. E a raiva também, a gente tem que saber que nem sempre a gente pode liberar a nossa raiva. Ela tem que ser liberada na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas. E é isso que Ulisses vai ensinar para o filho, que ele aprendeu por Telêmaco, né? Que ele aprendeu a duras penas. Mas o masculino, no caso Ulisses, esteve afastado da consciência há muito tempo. Deve cumprir... Oi Maria, seja bem-vinda, meu amor. Que bom te ter aqui nessa minha repetição da live. Seja bem-vinda. Então, o masculino esteve afastado. Estou analisando Ulisses, Odisseu, o filme Odisseia do Francis Ford Coppola com análise junguiana, tá? Estou continuando aqui. Então, como o masculino esteve afastado muito tempo da consciência, ele deve cumprir uma tarefa para merecer novamente Penélope, após descobrir que ela lhe é fiel. A tarefa é anunciada aos pretendentes, mas Ulisses, que estava disfarçado até então, é o único que consegue cumpri-la. A tarefa consistia em pegar um arco, né, com uma flecha, e essa flecha tinha que passar por vários aros até chegar a um determinado ponto e cravar na parede, tá? Então só Ulisses conseguiu fazer essa tarefa, né? Bom, no momento em que ele consegue cumprir a tarefa, se desfaz o encanto de Atena, que era a deusa dele, né, que tinha, vamos dizer assim, o envelhecido, e ele volta a aparecer como Ulisses, né? E daí todo mundo, vamos dizer assim, reconhece a forma real. Os pretendentes são mortos um a um, os pretendentes da esposa, por Ulisses e seu filho, representando o eclodir do masculino, que chega à luz da consciência com toda a sua força para apossar-se do que lhe pertence, seu reino, e Penélope, sua mulher. O casamento entre o masculino e o feminino é renovado sobre novas bases e fortalecido pelas dores do aprendizado e da maturidade. Eu falava para vocês
que quando se junta, né, o masculino e o feminino, isso aí reforça inclusive o nosso próprio ser, o nosso self. Então, individuar-se, que é diferente de individualismo, de egoísmo, significa completar-se, amadurecer, realizar o propósito de nossa natureza interna, integrar o conteúdo do consciente com o conteúdo do inconsciente pessoal e coletivo. As projeções são liquidadas, as relações de dependência e fusão ocorrem naturalmente com outros seres humanos, transformam-se e dão lugar a um respeito pelo segredo que é cada vida humana. O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear, contínuo e reto. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro self de si mesmo. Quando o consciente e inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade se completa, nós ficamos mais maduros, né? E somos mais felizes. Quando utilizamos, portanto, o termo individuação na perspectiva de Jung, estamos nos referindo ao desenrolar de um processo que envolve várias fases, que são desvestimento da persona, que são as diversas máscaras que nós utilizamos para nos comunicarmos no mundo exterior. A gente usa essas máscaras por uma questão de sobrevivência na realidade, né? Então a gente começa a desvestir essas máscaras no momento que a gente se individua. Aí, como se olhar no espelho para visualizar a nossa sombra, nosso lado sombrio, o lado que negamos, projetamos, desconhecemos e não gostamos de nós mesmos. Em vez da gente dizer que o outro é agressivo, que o outro é não sei o que a gente começa a olhar esses aspectos em nós. E aí a gente não precisa mais fazer isso, porque a gente, vamos dizer assim, pega esses aspectos e traz eles de novo para dentro de nós, e aí a gente começa a usar esses aspectos a nosso favor. Como eu estava dizendo, a questão da impulsividade. Se eu sei que eu sou impulsiva, então eu sou rápida, então eu posso rapidamente me desculpar, rapidamente retomar outro caminho, enfim, e isso faz com que eu me beneficie ao invés de me prejudicar com as minhas sombras. Há um confronto também da ânima para os homens, do ânimos para as mulheres, e a fusão do ânimos ou ânima no inconsciente do homem ou mulher, e aparecimento de uma nova forma simbólica, o self, aspecto mais interior da psique, poderíamos chamá-lo de núcleo da psique. Agora, gente, transpondo então esse processo de individuação para os processos de fenômenos grupais, que é aqueles que eu trabalho, enfim. Quando nós trazemos esse processo de individuação, que foi, né, do Ulisses, para dentro do processo grupal, nós lançamos novas luzes de entendimento ao desenrolar dos diversos momentos da dinâmica dos grupos, como ao chegar num novo grupo, no momento de inclusão, o desejo mais evidente dos novos membros é a aceitação, inserção, sentir-se parte do todo e por este todo serem aceitos. Aqui as máscaras personas são amplamente utilizadas. Os indivíduos revelam suas titulações, graduações, mestrados, doutorados, especializações, suas realizações de sucesso, as coisas que conseguiram, mostram de si tudo aquilo que julgam será bem aceito por aquele grupamento de pessoas. À medida que o trabalho vai evoluindo e as pessoas se sentem inseridas no grupo, as máscaras, as personas vão caindo, naturalmente dando lugar às sombras. Aqui ocorrem projeções, controles, disputas de forças e espaços no grupo. Quando menos elaboradas estiverem as sombras, enquanto indivíduo, quanto mais primitivo a gente for, né, enquanto ser humano, mais facilmente nós projetamos as nossas sombras nos outros elementos do grupo ou sobre o grupo como um todo. Vai depender de nós, né, do nosso crescimento, da nossa maturidade, enfim. A expressão de sentimentos durante o processo grupal dará maior ou menor espaço para a visualização, identificação e reintegração da sombra na psique individual. Quer dizer, quanto mais a gente puder falar dos nossos sentimentos, quanto mais a gente tiver abertura nesse grupo para isso, mais fácil é para a gente também se dar conta dessas nossas sombras e fazer a reintegração no nosso self. O clima do grupo também é muito importante para que o desenrolar do processo seja edificante ou não. Se o clima é de facilitação, as sombras são encaradas como parte do processo e integradas sem grandes traumas, né? Se o clima não é facilitador, e aí depende também muito do facilitador. Oi Marisa, seja boa, bem-vinda, querida, que coisa boa te ver. Tô refazendo a live porque eu não tinha gravado na hora, mas tô feliz aqui com vocês, tá? Então, se o clima não é facilitador, as sombras tomam proporções maiores e, em vez de seguir as tendências naturais e resolutivas, reafirmam-se os preconceitos e as falácias. A sombra ultrapassa os limites do pessoal e alonga-se na sombra coletiva. Veremos, então, homens civilizados
quando reunidos em massa portarem segundo os padrões os mais inferiores, caírem presas de preconceitos coletivos de discriminações raciais, fabricarem bodes expiatórios, tornar-se alvos destrutivos, sanguinários. Os exemplos são múltiplos e, infelizmente, estão de tal modo presentes no mundo contemporâneo que será desnecessário citá-los. Que é o caso do índio, né? Aquele índio que foi, que colocaram fogo aqui em Brasília uns anos atrás, eu acho que muitos de vocês devem lembrar, que tem até a Praça do Índio, se eu não me engano é na Asa Sul, aqui em Brasília, porque alguns jovens, né, colocaram fogo e tal, foi um ato de vandalismo mesmo, né, gente? Mas olha só, se a gente pegasse talvez cada um desses jovens individualmente, talvez eles até dissessem, puxa, me arrependi, puxa, fui levado por algumas coisas coletivas. Então existem sombras também, assim como existe a luz quando a gente está em grupo, coisas positivas acontecem, também a sombra pode tomar conta. Um exemplo, então, de sombra coletiva é muito bem representado no filme A Lista de Schindler, né? Não sei se vocês viram, em que o Schindler, com suas atitudes, demonstra conhecer muito bem o funcionamento sadista, sombrio dos nazistas, né? E usa essa sombra para conseguir um benefício de centenas de judeus. Olha a vantagem de se conhecer as sombras, não só as nossas, mas as dos outros, porque a gente pode até usar no sentido de benefício dos outros, tá? Então eu vou relembrar a cena. Os judeus estão amontoados em vagões, o calor insuportável, Schindler teme pela sobrevivência deles e sugere então que com uma bangueira os judeus sejam molhados como se fossem animais. Quer dizer, para gozar deles, ele diz isso para os nazistas. Mas na realidade ele quer molhar aquele trem para os nazistas não morrerem vamos dizer assim, com falta de ar, esse tipo de coisa. Então a atitude dele é nobre, só que ele usa o sadismo vendendo como se fosse uma coisa menor, enfim, usa a sombra sadista para fazer isso, tá? Então, os grupos familiares, sociais de formação têm suas sombras coletivas. À medida que essas vão sendo explicitadas pela consciência, colocadas à luz, né? À luz da consciência, elas transformam-se em recursos edificantes pelo ego. No caso de Ulisses, podemos dizer que uma das suas sombras mais evidentes é a onipotência, tanto que ele desafia Poseidon, né? O deus do mar, que fica bem evidenciado então no confronto com Poseidon quando os gregos vencem a guerra de Troia. E é em novo confronto com Poseidon que Ulisses, ao perder seus marujos e navio, toma consciência de sua sombra e a reintegra no ego, saindo fortalecido do entendimento. Outras sombras de Ulisses estão projetadas em seus próprios marujos, já que são do mesmo sexo, lembra onde está a sombra, né? Uma vez que eles alojam, melhor se projetam em indivíduos do mesmo sexo. Tá aí lembrando, né, que a sombra está projetada aí. Transportando isso para os grupamentos humanos, os diversos papéis que as pessoas do mesmo sexo desempenham num grupo nos dão oportunidade de confrontar nossas sombras, assim como os papéis que as pessoas do sexo oposto desempenham nos dão oportunidade de confrontar nosso ânimos e nossa ânima. Mas lembrando aquilo que eu falei no início, que quando no caso do gênero, né, da pessoa se identificar com outro gênero, há uma inversão, tá? De ânimos e ânima na sua psique e as sombras também. As figuras arquetípicas, ânimos e ânimas, fazem a relação entre o consciente e o inconsciente, refletindo formas mais evoluídas ou menos primitivas. Os nossos ânimos ou ânimas, né, se a gente é uma mulher, enfim, pode estar mais evoluído ou menos, a gente está num processo de elaboração. Se ele for mais infantil e tal, né, o grupo vai ter atitudes mais infantis. Se a gente estiver mais maduro, então o grupo vai ter atitudes de mais discernimento, autoconhecimento, reflexão, ponderação, que evoluem com o processo de individuação. No caso de Ulisses, que se relaciona com sua ânima Atena, o enfrentamento das diversas situações de sua jornada se dá de forma estratégica, é esperto e contorna situações com muita sabedoria e inteligência, diferentemente de outras figuras mitológicas que utilizam o confronto para resolver seus desafios, usa argúcia e esperteza, né? Ulisses, como a gente está referindo aqui. Vamos lá. Essa forma de enfrentamento pode ser transportada para o funcionamento dos grupos. Alguns são mais apolíneos, de Apolo, né? Quer dizer, enfrentam as suas questões mais diretamente. Outros seguem mais o jeito de Ulisses, com estratégia, articulação e sua linha de funcionamento. As duas formas são importantes, tá? Porque, na realidade,
Em alguns momentos a gente tem que ser mais estratégico, em outros a gente tem que ser mais apolíneo, tá? Então é bom que os grupos também possam se experimentar nos seus vários papéis. O fechamento do processo de individuação na epopeia de Homero se dá no momento em que Ulisses renova as bases do casamento com sua esposa. O self tem chance de tomar o centro da psique e se manifestar em sua plenitude. No caso do filme em questão, Odisseia, temos uma antivisão do self quando a deusa Atena envelhece Ulisses. A imagem envelhecida pode ser uma representação do centro psíquico desse personagem. Para que todo esse processo ocorra de forma natural e edificante, é necessário que vários fatores sejam observados e levados em consideração. Um deles já foi referido anteriormente, o clima de facilitação do processo, o que envolve as figuras dos facilitadores em promover um ambiente de confiança favorável às mudanças necessárias ao processo de crescimento e também o quanto o grupo conseguiu se abrir para o aprendizado, de autenticidade do compartilhamento de experiências grupais. Vale tanto para os grupos humanos e também com os grupos familiares, né, gente? Os grupos de trabalhos, enfim, famílias edificantes ou não edificantes, enfim. Os valores pessoais e grupais serão facilitadores do processo de crescimento enquanto permitirem que as diferenças aflorem, aceitarem isso, as pessoas se sentem mais elas mesmas. Se forem muito rígidos, poderão gerar engessamento. Tem pessoas que dizem assim, puxa vida, que coisa boa, eu adoro trabalhar nessa empresa, porque aqui eu sou eu mesma, quer dizer, as máscaras já caíram, as pessoas me aceitam como eu sou, tá? Por exemplo, se para um grupo o empreendedorismo é um valor muito importante, os elementos do grupo que se distanciarem desse valor coletivo podem sentir-se excluídos ou estimulados a mudar seu padrão individual para atitudes mais proativas, se o clima for entendido como estimulador e edificante. Outro elemento importante é a riqueza de papéis que foram conseguidos pelo próprio grupo, facilitando as projeções das sombras coletivas e a confrontação do ânimos e da ânima. A abertura da cultura grupal para esta ótica de visão, o entendimento de processos sobre o viés da psicologia analítica ou psicologia junguiana, também vai ser um elemento facilitador para o processo se realizar. Beleza, meninos? Então, né, meninos e meninas, carinhosamente assim chamados, era isso que eu queria trazer para vocês essa noite. Quero dizer que esse texto fez um relacionamento entre os aspectos inconscientes, pessoais e coletivos pela análise junguiana do personagem Ulisses ou Odisseu. Sua jornada através da Odisseia nos permite relacionar seu processo de individuação com o processo grupal de qualquer grupo de desenvolvimento. Aguardo vocês na próxima live, que na semana que vem, excepcionalmente, vai ser terça-feira, às 20 horas. Boa noite, Marisa, que tá aqui firme e forte. Até lá, querida. Vou deixar gravada a live. Vou sair porque daqui a pouco fecha 1 hora.